Toca Livros e consultor editorial apresentam Sonhos de Paquita, nos bastidores do show, de João Henrique Schiller, narrado por Carol Rainato. Prefácio da segunda edição. Não havia reality shows, tampouco intimidades pessoais tão às claras como encontrados em redes sociais e publicações contemporâneas. Um beijo na boca de língua ainda era delicado de se mostrar, e tirar a roupa em público, mesmo que não implicasse em nudez ou algum defeito na fantasia durante a apresentação, era um escândalo, uma vergonha, com direito a choro e preocupação de todos. Pois esse livro é fruto dos bastidores do programa Show da Xuxa, de grande audiência na televisão brasileira e exterior, nos anos 1980 e 1990, e onde as meninas paquitas, as assessoras de palco da apresentadora Xuxa, depositaram seus relatos sem intermediários, seus sentimentos e as vivências durante os anos junto ao programa. Essa obra, até então esgotada, traz ao leitor o texto revisado, ainda de sua primeira edição. Nela, foram acrescidas fotos inéditas do arquivo pessoal do autor e atualizada com as novas normas gramaticais, assim como atribuída uma nova capa e sua disposição gráfica. Tudo para facilitar a leitura e permitir mais leveza às entrevistas das paquitas e aos apontamentos do autor, o editor. Esclarecimento. Esclareço aos leitores que a história contada em prosa nesse livro foi baseada em depoimentos espontâneos, dados ao autor e autorizados pelas protagonistas, acompanhadas sempre por responsáveis, em gravações de audiotape, e também ratificados pelas mesmas nos manuscritos originais, devidamente registrados e guardados em cofre-forte bancário. João Henrique Schiller, autor. Prefácio da primeira versão Sonhos de Paquita, 13 anos. Esse livro tem 14 anos de escrito e nunca mais saiu de evidência. Bem mais que os 15 minutos de fama que muitos esperavam. A verdade sempre reinará, e quem cala consente, são ensinamentos antigos dos mais velhos que me criaram. Mesmo não se provando e nem mesmo se questionando explicitamente nenhuma linha do que foi publicado, alguns radicais extremistas, que por si só se resolvem, não acreditam no livro. Da boca para fora, é claro. Digo da boca para fora pela simples observação dos últimos meses em que participei da comunidade do site de relacionamentos Orkut, Paquitas, Mitos e Lendas. O que mais rebate também é o que mais cita, e, por conseguinte, o que mais lê. É ele quem mais apoia, por tabela. Mesmo me trazendo mais problemas do que imaginava, esse livro lenda é um mito, literalmente. Jogo de palavras? Não, pura realidade. Se o que nele escrevi é verdade ou ficção, não importa. O que vale é o que ele representa na vida de toda uma geração. A geração da rainha, suas fiéis escudeiras paquitas e seus fãs, que são talvez os mais importantes dessa história, com H de honestidade. Um abraço respeitoso aos que dizem não acreditar e um beijo no coração dos que acreditam e que, da mesma forma, não deixaram de amar direto ou indiretamente? Xuxa, Paquitas, Paquitos, Irmãs Metralhas, Praga, Dengue, Marlene, Angel, Lenice, Vivian, Jorginho, Barry, My Boy, Luizinho, Paulo Neto, Aloysio Augusto, Walter Lassette, Mário Lúcio Vaz, Boni, Sullivan e Massadas, Russo, Helmar Sérgio, Vicente Burger, Miquimba, Solano, Felipe e muitos amigos e companheiros de trabalho, não tenho como lembrar de todos, que sempre exerceram, em seus variados níveis, profissionalismo com um fim comum: o sucesso do programa Show da Xuxa. Espero que esse livro sirva de ponto de reflexão, de percepção, para enxergarmos melhor a tênue linha que norteia o tão desejado sucesso televisivo. Parabéns especiais ao Manuel Guimarães,
que sempre intervém com seu modo porra louca para que a verdade prevaleça. Sem ele, esse material não estaria agora à disposição de todos. Obrigado, grande Manuel. Junho de 2008. João Henrique Schiller. Prefácio da primeira edição. Há 9 anos fui escalado para editar um novo programa na televisão brasileira. Pela minha experiência em programas infantis do mestre Augusto César Vanucci, eu iria editar um programa infantil diferente dos que iam ao ar na casa. Gravado em estúdio, com participação de público e apresentado por uma loirinha que estava incomodando a Vênus Platinada, cognome dado para a Rede Globo entre seus analistas e críticos, com seu ibope cada vez mais alto. E logo, com a sua concorrente mais forte no momento, a TV Manchete. Convite feito e aceito, parti de Malicuia para São Paulo, terra até então totalmente desconhecida para mim. Mas, como sempre, eu adoro desafios. Fui conquistar essa nova aventura. 2 máquinas de videotape, centenas de fitas e muita ousadia. Assim nasceu, na época muito desorganizado, o show da Xuxa. Parecíamos uma família unida e disposta a resolver nossas deficiências. A Xuxa tratava a todos nós com igualdade e, principalmente, com muito carinho. Marlene Matos era a amiga de fé da loirinha e participava da produção do programa. Ainda me lembro bem do primeiro programa na Globo. Xuxa vestia saia e blusa verde e preta. O cenário era do Reinaldo Weisman, desenhista da equipe do Maurício de Souza, pai da Mônica e do Cebolinha. Era meio tímido, assim como a Xuxa, loirinha, olhos azuis, dentes dianteiros trepados, nariz um pouco maior que o necessário, quase nenhuma criança no palco, mas já esbanjando talento e pureza. O tempo foi passando, o talento aumentando e a pureza acabando. Com o abandono do diretor Paulo Neto, foi sugerido por mim ao diretor artístico Walter Lassetti, numa reunião de emergência, que a Marlene assumisse a direção do programa, mesmo sem experiência, mas por ser muito íntima da Xuxa. Ela inicialmente recusou o convite por telefone e depois aceitou, a pedido da própria Xuxa. O programa foi apelando para a sensualidade de Xuxa e suas assistentes. Marlene Matos se especializou em opinião pública, controlando as crianças e, consequentemente, seus pais. Romperam-se todas as barreiras e fronteiras, chegando a ser exibido em 22 países, inclusive nos Estados Unidos. Tornei-me diretor do programa em 1988, trabalhando nas gravações externas com os repórteres mirins Duda Little, Kaique Benigno e Raquel Batista. Ultimamente, dirigia quadros diversos com as ex-paquitas Andréia Veiga, Andréa Sorvetão Faria, Luiz Wischermann e as 8 protagonistas dessa história: Ana Paula Almeida, Pituchita, Ana Paula Guimarães, Catu, Bianca Rinaldi, Chiquita, Kátia Paganotti, Miúcha, Flávia Costa, Paquitita, Juliana Baroni, Catuxa, Priscila Couto, Catuchita e Roberta Cipriani, Chiquitita. Embora sem voz, Xuxa bateu recordes com seus discos que venderam milhões, massificados diariamente pela TV, deixando os pais sem qualquer condição de defesa. Este livro não se destina a contar a história do show da Xuxa, mas de um pedaço dela. De um certo grupinho de igualmente loiras, tão sonhadoras como qualquer um de nós, que numa determinada hora, supostamente, tem a oportunidade das suas vidas, mas que, com o passar do tempo, se transformou num paradoxo de oportunidades e decepção, mas que serviu também, e no mínimo, de incentivo de vida, quem sabe artística. Hoje, não sou mais um dos diretores do programa. E depois de 9 anos de convívio, e por que não dizer 9 anos de cumplicidade nos sonhos de um futuro melhor, sinto-me muito à vontade e muito orgulhoso de contar para vocês os sonhos de Paquitas. O início. Tarde fria e chuvosa. Final de gravação externa para o quadro Par ou Ímpar.
Passamos o dia inteiro no Museu Imperial e na casa de Santos Dumont, em Petrópolis, cidade serrana a 1h30 de distância para o centro do Rio de Janeiro, de ônibus. Pela segunda vez nessa semana, Ana Paula Catu me pergunta ansiosa. E aí? E aí o quê? Vamos fazer a peça ou não? Todas estão afim, Catu? Nosso único pedido é manter segredo? Está bem, então. Pode marcar um encontro. Já dentro do ônibus a serviço da TV Globo, viajando de volta para o Teatro Fênix, comecei a pensar na seriedade da proposta e, ao mesmo tempo, nas revelações que elas poderiam fazer. Não foi difícil imaginar o rebuliço que isso poderia causar. Mas, que desafio gostoso! Era uma quarta-feira, dia 31 de agosto de 1994, e o primeiro encontro foi na casa da Catu, às 7h30 com todos reunidos. Eu e as 8 paquitas, mais 3 bicões. Seu Rui, paizão da pequenina Juliana, o representante esportivo masculino do grupo, o namorado da Kátia, e, na época, atacante do Fluminense, Djair. E, finalmente, o sempre sorridente, de bem com a vida e nosso anfitrião, Ricardo, maridão da não menos simpática Catu. Porém, cientes da importância dessa primeira reunião, o trio resolveu assistir a um jogo de futebol na televisão do quarto do casal. Eram 2 técnicos em potencial e um jogador fora do seu habitat, o gramado. Todas me pareciam muito nervosas. Falavam umas com as outras, todas ao mesmo tempo, querendo lembrar as coisas mais importantes a dizer. Fiquei uns minutos observando aquela cena de improviso que elas estavam me proporcionando antes de interrompê-las e falar. Dá pra gente começar? Sim, respondeu Catu. Nós poderíamos começar falando da castração artística, disse Priscila. A falta de liberdade é triste, criticou Roberta. É, mas nós crescemos muito como pessoas, rebateu Flávia. Também? A que preço? Perguntou Kátia. Ah, eu acho que valeu pra gente perder o medo de ser mulher, concluiu Bianca. A essa altura, tudo indicava que o assunto ia pegar fogo. Foi quando Catu começou a colocar os pingos nos is. Olha só, as reuniões estão começando hoje, vamos seguir em frente. É um compromisso muito importante. Se for preciso, vamos ensaiar aqui mesmo, no play do meu prédio. Estou doida para ver essa peça em cartaz, fazendo sucesso. Tudo bem? Mas, pelo que estou vendo, isso vai dar em livro. Livro? Assustaram-se com a minha afirmação. Com essa possibilidade, as meninas procuraram relaxar, cada uma ao seu modo. A maioria preferiu comer os diversos tiragostos que foram servidos por Catu, na mesinha de centro da sala, cercada por um sofá com Priscila, Ana Paula Almeida e eu. À nossa direita estavam Kátia, Bianca e Flávia, devidamente acomodadas em confortáveis almofadões. Em frente, do outro lado da mesinha sortida de salgados e refrigerantes, estavam Roberta, Juliana e Catu. Não é melhor pedir uma pizza? Inacreditável! Tanta comida e alguém ainda queria pedir uma pizza. Quando nós ficamos nervosas, danamos a comer. A Marlene tem vontade de matar a gente. Mas depois de uma de suas muitas broncas, não há nada melhor do que comer uma coisinha. Nesse momento, aparece na sala mais um bicão. Seu Paulo, pai da Robertinha. Vocês precisam de alguma coisa? Perguntou o seu Paulo. Tio, nós queremos uma pizza de calabresa com cebola. Está bem. Vou buscar uma para vocês? Oba! Todas gostaram muito. Por um momento, me vi como alvo principal dos olhares das meninas. Silêncio absoluto. Parecia-me que aguardavam uma palavra mágica que as tirasse daquele nervosismo causado pelo medo do novo, do desconhecido. A situação voltou ao normal graças a Roberta. Sabe aquela corrida? Aquela da gravação das Olimpíadas das Paquitas para o par ou ímpar? Deixou-me com os músculos das pernas. Ai! Ela fala passando a mão nas pernas, fazendo cara de dor. Está tudo assim, ó. Caramba! Como você se queimou? Você acha mesmo, Flávia? Estou muito vermelha. Passa uma pomada hidratante ou uma para queimadura, recomendou Catu, a protetora de todas. Hipogloss é bom para isso. Muito bom. Bom mesmo, completou Kátia. Elas sempre usaram essa pomada para tirar as olheiras causadas pelo pique de trabalho muito forte que lhes era imposto,
com muito pouco tempo de descanso na época de shows, gravações pelo Brasil e exterior. Olha só! Ontem eu vi no jornal da Manchete o desmentido daquela menina dos dólares falsos no Barra Shopping, que diziam ser Paquita, comentou Flávia. A menina falada nunca foi Paquita. Ela foi figurante dos Trapalhões, contracenou com o ator Conrado e trabalhou também no Bolão do Faustão. O assunto ia se desenvolvendo sem compromisso com nada. Era como se estivéssemos ali para bater papo furado. Deixei rolar para ver até onde iriam chegar para se acalmar. Priscila, então, comentou. Ontem eu fui ao shopping, foi vergonhoso. Fica todo mundo olhando. Eu não vou mais não. Você? Abandonar o shopping? Perguntou Ana Paula meio desconfiada. Que abandonar nada? Isso só dura 2 semanas, brincou Kátia. Tem gente no shopping falando que ela é Paquita, sabiam? Na administração. Fiquei muito pé da vida. Eu também fui ver aquele... Como se chama mesmo? Cidade Nacional, comentou a Kátia, meio perdida no assunto. Cidade em Ação, arriscou Flávia. Catu, a essa altura, viajando num passeio pelos cinemas do shopping, completamente alheia ao assunto original, os dólares falsos da também falsa Paquita dos Trapalhões, que contracenou com Conrado e com Bolão do Faustão. Você já viu Velocidade Máxima? Dirigindo-se a Ana Paula. Já, muito bom. Dizem que em Velocidade Máxima você tem que acreditar em Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Kátia deu uma gargalhada nesse momento, enquanto Catu prosseguiu. Tem mesmo! No final, é uma mentirada só. Nessa hora, ouviu-se a campainha da casa tocar. Dá licença, vou atender a porta. Gente, chegou a nossa pizza! Gritou Juliana. Vai se servindo aí. Eu não acreditei. Falei assim, só falta o ônibus voar. Decepção. Ah, não vai contar a história, Roberta. Eu ainda não vi o filme, reclamou Priscila. Decepção. Todo mundo sabe, o ônibus faz zap, continuou Catu. Decepção, hein, cara? Gente, é a maior besteira, completou Roberta com cara de abismada. Alguém quer gelo? Também tem pipoca, alguém vai querer? Nem me fale em pipoca, respondi. Pipoca é uma música gravada pela Xuxa no disco Sexto Sentido, mas fez parte da minha peça musical infantil O Noivado do Capitão Barba Verde, escrita há 2 anos e que estava esperando patrocínio no meio de tantos pacotes econômicos. Porém, foi oferecida a ela pelos músicos, perdendo seu ineditismo. Bom, isso é um outro assunto. Ai, gente, eu estou nervosa, disse Roberta, franzindo a testa e roendo as unhas. Bom, vocês já falaram a beça. Vamos tentar começar. De cebola com calabresa? Adoro cebola. Bianca, vem cá, minha filha. Vamos bater papo ou comer a merenda? Está gravando? Sim, está sempre gravando. O primeiro passo. Bianca, quando você resolveu ser Paquita? Você só queria ficar ao lado da Xuxa? Em São Paulo, todo mundo disse assim: ah, você podia ser Paquita, ganhar dólares, fazer comerciais, etc. E com influência você acaba querendo. Foram fazendo a minha cabeça. O que eu queria mesmo era fazer comerciais. Aí teve um dia que a minha mãe estava assistindo a Xuxa enquanto eu varria a casa. Aliás, lá em casa só assistíamos a Xuxa. Na hora dos desenhos, nós trocávamos para o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão do fundador Silvio Santos, emissora que disputava audiência com a Globo e Manchete. No programa dela, eu só gostava dos desenhos da Disney. Nesse dia, teve o boato que ela estava grávida e eu queria ver a barriga dela como estava. Então, minha mãe descobriu que ela estava querendo uma Paquita paulista. Bianca, sabe de uma coisa? Por que você não manda uma foto pra lá? Já pensou se você ganha? Trabalhar com a Xuxa? Que isso, mãe? Impossível. Para entrar na Globo tem que ter um padrinho. Até que nós não tivemos padrinhos, interrompeu Roberta. Foi aí, então, que eu tomei coragem, tirei as fotos e entreguei na Sunshine. Daí a um tempo, eles me chamaram e disseram que eu tinha ficado entre as 40 escolhidas de 1.000 inscritas. Viajei para o Rio e me tornei Paquita. Fiquei o primeiro mês com a Juliana, um pouco na casa de um pouco na casa de outro. Fiquei bastante tempo também na casa da Tânia Catavento, que na época era mais próxima da Marlene e que sempre me levava de um lugar para o outro.
Até que a minha mãe largou o emprego em São Paulo e veio morar comigo no Rio, lá no Hotel Paysandu, durante uma semana, até conseguir um apart-hotel também no Flamengo. Minha irmã iria vir para cá só no meio do ano, quando acabassem as férias, mas minha mãe não aguentou e acabou vindo antes. Ficamos um tempão nesse apart-hotel, até eu conseguir alugar um apartamento para a gente. Eu, minha mãe e minha irmã. Papai já faleceu há 6 anos. Minha mãe não pode trabalhar. Tinha que cuidar da minha irmã, que tem 12 anos, e das minhas coisas também. Eu sempre fui fã da Xuxa e fui algumas vezes participar da gravação, contou Priscila. Na primeira vez que participei foi na brincadeira Pinte o Palhaço, em 1987. Eu estava lá atrás, pendurada naquela aranha, igual a um bicho do mato, quando a Luíse me chamou para participar da brincadeira. Daí em diante, eu sempre fui e participei de vários desfiles, ganhando todos. No final do ano, no desfile final, eu já estava até participando de desfiles para o Bicho Comeu, grife de roupas da Xuxa. Ficamos, eu e uma menininha, a quem a Xuxa deu um presente e se despediu. Enquanto isso, eu continuava desfilando de um lado para o outro. Acabando a gravação, a Xuxa virou e disse para a Marlene: Marlene, essa menina é a que eu te falei para fazer teste para Paquita? Quantos anos você tem? 9. Ela, então, marcou os testes comigo no dia 17 de dezembro de 1987. Entramos eu e a Tatiana para sermos Paquitas. Ana Paula, você foi para o programa por causa da Xuxa ou pela TV Globo? Eu vim foi por causa da Xuxa mesmo. Eu sou fanzoca, quase doente. Tinha loucura para estar perto dela. Meu sonho era ver a Xuxa passar de carro pela minha rua. Eu realmente acreditava que um dia ela ia passar. Eu morava em Vista Alegre, subúrbio do Rio de Janeiro, e pensava que, por ser suburbana, nunca iria conseguir chegar perto da Xuxa. Ana Paula e o suburbanismo dela, interrompeu Roberta. Igual a mim. Lá em São Paulo, na minha casinha simples, eu pensava que jamais chegaria aqui, continuou Bianca. Eu também. Saí de uma vila em Jacarepaguá. Agora trabalho com a Xuxa e moro na Barra da Tijuca. Levo uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha, completou Priscila. Ah, minha Macaé, suspirou Catu. Nós todas entramos para o programa muito novas. As que entraram mais velhas foram a Bianca, com 15, e eu com 13. Eu entrei brincando de Barbie, lembrou Priscila. Eu estudava num colégio super forte e fazia aula particular. Perto do dia do meu aniversário, a minha mãe chegou para mim e perguntou: Ana Paula, o que você quer de aniversário? Eu quero ir no Bicho Comeu. Na época, só tinha uma loja da Bicho Comeu na Praça Sans Penha, Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, que era longe pra caramba da minha casa. Quero comprar uma roupa igual a da Xuxa e quero passar o meu aniversário como se fosse o show da Xuxa. Nisso, minha mãe foi comigo e compramos a roupa. Na minha casa tinha uma escada que eu desci vestida de Xuxa como se fosse o próprio show da Xuxa. Minha mãe tirou várias fotos. Já a minha irmã, que estava assistindo à televisão, me disse que a Xuxa estava precisando de meninas de 9 a 12 anos de idade para serem Paquitas. Por que você não pega uma dessas fotos e manda para o programa? Eu mandei uma carta com a foto para o programa sem a minha mãe saber, porque com certeza ela não teria deixado. Depois de 2 meses, eu estava saindo para o colégio e tocou o telefone. Por favor, Ana Paula? É ela. Você foi escolhida. Sua carta foi uma das escolhidas para vir fazer teste para o programa da Xuxa. Eu peguei o endereço da produção e fui falar para minha mãe, que a princípio não me deixou ir. Não, você não vai abandonar os estudos? Você está super forte com as aulas particulares? Você não vai. Ah, mãe, vamos! Vamos ver como é que é lá. Às vezes não é preciso abandonar os estudos. Chegando lá, eu fiz aquela bateria de testes. Concorri com 20 meninas. Na época, achar o Teatro Fênix, no Jardim Botânico, era o fim do mundo, longe pra caramba. Peguei mais de não sei quantos ônibus. Não sei quanto tempo depois, era o dia 6 de abril de 1988, a Marlene chegou pra mim e disse: Ana Paula, amanhã você vem preparada porque virá uma menina de São Paulo. Ela é a última concorrente e virá até aqui só para isso. Traz a sua família inteira para assistir, que amanhã vai ser o dia da escolha. Aí foi todo mundo, a cambada inteira da minha família. Eu fui para a maquiagem e a Angel chegou perto de mim e começou a fazer perguntas, que eu fui inocentemente respondendo.
Perguntou meu nome todo, onde eu morava, etc. De repente, ela falou: "Que pena! É tarde e todos os seus familiares já foram embora. Mas fica aí, você e sua mãe, até o final para ver o que vai dar." No último bloco do último programa, a Xuxa chegou e falou assim: "Gente, eu queria dizer que nós mentimos. Nós enganamos vocês. Falamos que viria uma menina de São Paulo e era tudo mentira. Ela concorreu com 20 meninas e conseguiu passar todas. E agora é a nova Paquita, a Pituchita Ana Paula." Nisso, eu vim desesperada, chorando pra caramba. Aí foi que surgiu o apelido Bonequinha. A Xuxa virou e falou: "Ela não é parecida com uma bonequinha chorando?" A Luíse veio e colocou o chapéu de Paquita na minha cabeça. Eu vim de Brasília para o Rio e fui assistir a uma gravação do programa 2 vezes, contou Kátia. Na segunda vez, pedi para a Chiquita me deixar participar da brincadeira do desfile. Quando terminou a brincadeira, a Marlene me chamou no switch e me perguntou se eu não queria fazer teste para a Paquita. Eu respondi que queria e fiquei fazendo teste por 10 meses. A Marlene me disse que estava procurando uma menina com idade entre 15 e 16 anos. Na época, eu tinha 13 anos. Aí, eu continuei a frequentar as gravações do programa, até que numa festa de aniversário dela, na Zoom, em São Conrado, a Xuxa pegou o microfone à meia-noite em ponto e falou: "A Marlene quer dar um presente hoje. A partir de agora, dia 27 de abril de 1989, a Kátia é a Paquita Miúcha." Ela entrou comigo, com o Cláudio, o Robson e o Didio, que também estavam entrando para o programa. Uma semana depois, a Xuxa confirmou tudo no programa. "Eu curti o programa lá em São Paulo", prosseguiu Juliana. "Não era fanática, não, mas curtia. Até que um dia, cheguei do colégio e a Xuxa estava falando que queria uma Paquita paulista. Eu anotei o endereço, tipo de bobeira. A minha intenção era mandar uma carta para a Sunshine, que era a empresa responsável pelas pretendentes paulistas, para tentar arrumar um trabalho em alguma coisa parecida. Isso porque eu já participava de desfiles lá em Limeira, interior paulista, mas achava que não tinha futuro. A minha meta era fazer desfiles e comerciais a nível profissional. Sem a minha mãe saber, eu e meu pai escrevemos uma carta e mandamos junto com umas fotografias do meu book. Passaram uns 4 meses até que me ligaram da Sunshine, dizendo que eu estava entre as 40 selecionadas de São Paulo. Marcaram uma data e fizeram milhares de testes, de onde foram escolhidas 5 meninas para a final. Viajamos para o Rio de Janeiro e gravamos 3 programas com a Xuxa. Quando estávamos no último, eu fui escolhida para ser a Paquita paulista. Aí começou o meu problema. Eu adorei. Não esperava de jeito nenhum. Até aquele momento, eu estava curtindo a situação. Conhecer o Rio e estar entre as 5 era tudo muito legal, uma vitória. Eu levei um susto quando a Xuxa falou: "Juliana!" As pessoas perguntavam o que eu estava sentindo e eu nem sabia direito. Estava muito assustada. Às 2 horas da manhã, quando acabou a gravação, eu liguei para minha casa e falei: "Pai, sou Paquita agora." Fui com um grupo para São Paulo e depois voltei sozinha. Fui ficando de casa em casa. Fiquei um pouco na casa da Xuxa, um pouco na casa da Letícia. Aliás, um bom tempo na casa da Letícia. Depois, conversando, resolvi que meu pai viria morar comigo. Para isso, ele teve que largar minha irmã pequena, meu irmão também pequeno, minha mãe e o emprego dele, que estava numa época super boa. Ele estava ganhando muito dinheiro, estava super bem, mas largou tudo e veio. Ainda não sei como ele fez isso. Veio comigo por uma coisa que eu queria e foi super ruim pra gente. Eu tinha 11 anos e no primeiro ano longe da família foi um baque. Eu até fiquei doente. Estava acostumada a ter hora para dormir, para comer, tem hora para tudo. De repente, eu venho para essa loucura que não tem hora para nada. Não estudo, não faço nada. Pirei mesmo. Perdi meus amigos de escola. Quando cheguei, senti uma revolta de ter que ir à escola daqui. Parecia um hospício. Em Limeira, era tudo rígido, tudo bonitinho. Quando o diretor chegava na sala, todos se levantavam. Era tudo muito limpo. Era uma escola estadual super legal, com um ensino super bom. A escola daqui era particular e era uma zona, uma confusão. Deu um nó na minha cabeça. O primeiro ano foi deslumbramento. No segundo ano, comecei a me estruturar.
Fui mais vezes a Limeira, me liguei mais à minha família. Se eu parasse para pensar, puxa, estou longe dos meus irmãos e da minha mãe. Eu não me lembro da minha irmã na fase de 1 para 2 anos. Só me lembro dela depois dos 3 anos. Tenho pena dessas coisas que eu perdi. Mas valeu a pena, porque eu cresci muito. Cresci pra caramba. Agora é a sua vez, Catu. Conta aí. Você saiu e voltou? Eu não era fã da Xuxa, nem assistia ao programa dela, porque eu estudava de manhã lá em Macaé. Mas não sei por que motivo eu sonhei com ela no camarim. Nas férias escolares, eu vim para Niterói, Rio de Janeiro, ficar com meu pai, que é separado da minha mãe. Quando me viu na televisão e me disse que a Xuxa estava precisando de uma nova Paquita e que eu deveria me inscrever. Depois de ele insistir bastante, eu achei que até podia ser. A Rose, na época esposa do meu pai, trabalhava na Globo. Inclusive, ela não é minha mãe, mas sempre teve muito carinho comigo. Sempre me deu força para tudo. Pedi ao meu pai para ser Paquita, e ele então me perguntou: o que é Paquita? São as ajudantes da Xuxa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.